Papo de Criminalista, o seu YouTube, o seu Instagram e o seu Facebook voltado exclusivamente para os detalhes e as coisas importantes da advocacia criminal. É um projeto tocado por mim e pelo Mauro Nassif com muito carinho e com muita vontade de fazer e fazer bem feito. Nesses tempos de quarentena forçada ou quarentena voluntária, que é o meu caso, estou voluntariamente em quarentena, nós temos mais tempo para estudar, temos mais tempo para debater, enfim, é um momento de reflexão. E falando em reflexão, você sabe qual é a finalidade maior de um juiz dentro do processo penal? Qual é essa característica marcante que ele tem que ter? É a imparcialidade. Essa é a característica marcante do juiz. E esta imparcialidade se consuma, se concretiza na defesa, na garantia que ele, juiz, tem que dar dos direitos do acusado, dos direitos constitucionais do acusado. E isso remete a uma situação anterior, que é aquele pré-conceito ou aquele pré-juízo, pré-juízo, que ele já tem em relação ao caso e muitas vezes a própria pessoa do acusado. Não é comum um acusado responder a mais de um processo na mesma vara. Aquilo já cria uma cognição de fatos, uma cognição de conceitos, de preconceitos em detrimento dele. Então nós precisamos observar isso, que esta função tem que ser exigida por nós. Eu insisto nessa tecla, principalmente na instrução criminal, fazer valer o artigo 212 do Código de Processo Penal. Porque nós temos aí esse código, esse sistema misto, que na verdade não serve para nada, né? É só confusão de acusatório com inquisitório. Enquanto nós temos o artigo 212, que dá essa garantia do acusatório, nós temos o artigo 156, que permite ao juiz sair atrás de prova. Ele deixa de ser uma pessoa imparcial, ele deixa de ser um dos protagonistas do processo para imparcial e para ser alguém envolvido na coisa. Vale dizer, se ele está na dúvida, o que ele tem que fazer? Em dúvida, indúbio pro réu. Acabou. É o único princípio de presunção de inocência que o Código, que a Constituição Federal acolhe. Não tem nenhum outro princípio. Esse princípio do indúbio pro societá, isso é uma invencionice de quem não tem vontade de trabalhar, de quem não tem coragem de assumir posição. É isso. Deixa pra lá, indúbio pro societá, o que é isso? Está onde isso? Isso é inconstitucional. Aliás, o Auri Lopes Júnior diz que se alguém mostrar na Constituição onde é que está esse princípio, que ele larga de advogar e vai ser design de moda, de móveis, vai ser decorador. Mas, voltando para o nosso assunto aqui, que é importantíssimo, o juiz é como a mulher de César, não adianta ser honesta, ela tem que mostrar que é honesta. Não adianta ele se autodizer imparcial, garantista, e não demonstrar isso com os atos, com a forma de conduzir a instrução, com a forma de se portar. Então, ele não pode se valer do artigo 156 e ir atrás de prova se ele está em dúvida. Se ele está em dúvida, ele tem que absolver, indúbio pro réu. Se ele vai atrás de prova, você acha que ele vai atrás de prova para quê? Para absolver? Ou ele já tem uma ideia pré-concebida da condenação e vai atrás da prova simplesmente para formalizar a ideia pré-concebida que ele já tem. E o pior é quando o Ministério Público, o artigo 385 do Código de Processo Penal, outra excrescência, juntamente com o 156, juntamente com aquele das nulidades que o réu tem que provar o prejuízo, nós temos o 385 que dá ao juiz a capacidade de condenar, mesmo se o Ministério Público requerer absolvição. Ou seja, transformou o juiz do quê? No inquisidor. Vale o que ele quer e as partes que se danem. E nós temos que fazer valer esses preceitos constitucionais. É fácil? Não. E quem disse para você que ia ser fácil? Por exemplo, o nosso amigo Fred Miller, que é um dos conselheiro nacional por São Paulo da Abracrim, fez um júri agora essa semana. E o juiz ou inepto para a função de presidir um tribunal do júri, ou um juiz inquisidor. Eu fico com as duas opções. Eu mitigo as duas. Em meio ao júri, o réu apareceu algemado, o juiz não deixou tirar a algema, fez o réu ficar algemado. Depois,
apesar dos reclamos da defesa, durante os debates, durante a inquirição de testemunha, a defesa foi fazer uma pergunta que foi indeferida, uma pergunta importante e sem nenhuma motivação. Depois, durante os debates, na primeira fase, o promotor falando, chamou o réu de canalha. Chamou o réu de canalha. Usou de argumentos de poder, argumentos de certeza, mencionando as questões da sentença de pronúncia e outros documentos. Durante a inquirição das testemunhas, o promotor de justiça abriu mão de todas as suas testemunhas. A irmã da vítima era uma das testemunhas que ficou no plenário. E em meio à inquirição de uma testemunha em defesa, ela se levanta e começa a dizer que aquilo é mentira, que tem que ser verdade. Nessa hora tinha que acabar o júri. O juiz disse que isso aí não influencia o jurado. Inquisidor. Para mim, esse juiz praticou foi crime de abuso de autoridade. E essa luta tem que ser contínua. Fiz recentemente uma sustentação oral, que eu publiquei aqui no nosso Papo de Criminalista, e uma sustentação oral num processo no qual o juiz de primeira instância validou provas da fase inquisitorial, que é o inquérito policial, né, que são só atos investigatórios, e validou como prova, sob uma ótica dele. E era um tráfico de entorpecente, ou seja, já é o carimbo da cognição pré-estabelecida. Ele já bateu o carimbo e condenou o acusado e ainda agravou a pena, porque ele teve um processo há 15 anos passados e foi condenado e cumpriu a pena há 12 e agravou a pena por causa disso. Muito bem, sustentação oral. Acabei a sustentação oral, o relator retirou os autos de julgamento e nessa segunda-feira veio a decisão que o réu for absolvido. Portanto, a advocacia criminal é isso: sangue, suor, estudo e conversa para poder fazer sustentação oral e fazer valer as coisas. Fique de olho no seu juiz. Lá ele tem que ser, goste ou não goste, o garantidor dos direitos constitucionais do acusado. Papo de Criminalista, a gente volta, um grande abraço.